Então, para realizar a soma entre vetores, podemos utilizar a famosa regra do polígono e temos também a regra do paralelogramo. Então, a regra do polígono consiste no seguinte: suponha que eu tenho aqui um vetor A, um vetor B e um vetor C. Como eu faço a representação da soma entre os vetores, que eu posso chamar esse vetor de vetor R, é a resultante entre o vetor A, B e C. Para fazer essa representação, nós vamos aplicar a regra do polígono. Então, eu sempre vou enfileirar aqueles vetores de modo a encaixar origem com extremidade. É muito fácil, olha só. Então, vou pegar o vetor A e redesenhar ele aqui. Certo? Agora nós temos o vetor B e eu vou encaixar a origem do vetor B com a extremidade do vetor A. Eu até uso uma bobagemzinha para você decorar, isso eu vou deixar para falar na aula. E nós temos o vetor C. Eu posso colocar o vetor C aqui na extremidade do vetor B? Posso. Posso fazer isso. Júnior, e se eu quisesse encaixar a extremidade do vetor C ao invés da origem? Aí eu teria que encaixar ele ali no A, né? Então ficaria algo mais ou menos assim. Nós temos o vetor A, o vetor B e o vetor C. E eu posso encaixar o vetor. O vetor B eu poderia colocar ele aqui também, né? Não tem uma regra. Desde que seja... Na realidade, a regra é a seguinte, né? Desde que você utilize origem como extremidade, não importando o lado que isso aí está. Então, posso encaixar o vetor C aqui também, né? Então, a extremidade na origem, agora nesse caso do A ali. Certo? Então, a resultante ela não vai mudar o seu formato. Então, olha só. A resultante, ela sempre eu vou ligar a origem com origem e extremidade com extremidade. Origem, origem, extremidade, extremidade. Então, no final, a extremidade vai ficar assim. Ops, trocar de cor aqui. Certo? Poderia fazer até um pouco mais espessa a linha ali. Deixa eu só configurar aqui. Para ficar melhor de você enxergar, né, meu querido? Agora ficou melhor, né? E aqui a mesma coisa, ó. Origem com origem e extremidade com extremidade. Certo? Então perceba que a nossa resultante ela não mudou de formato. Foi um vetor na diagonal, né? Certo? Em ambos os casos. Então isso é muito importante na hora de você fazer a representação. Vou fazer mais um exemplo aqui. Eu vou pegar agora mais vetores. Muito bem, eu tenho agora um vetor A apontando para a esquerda, um vetor B apontando para baixo e um vetor C, por último, apontando, pode ser para a esquerda também. Um pouco diferente, né? Então, a mesma regra, né? Eu posso começar aqui pelo vetor A, pelo vetor B, pelo vetor C, tanto faz. Desde que você aplique a regra do polígono, né? Sempre colocando origem com extremidade, nesta ordem. Então, vamos lá. Representando aqui o vetor A, eu posso começar por ele, né? Aqui nós temos o vetor A. O vetor B, eu vou encaixar a origem dele na extremidade do A. Então vai ficar assim. E o vetor C, a origem do vetor C
eu vou colocar na extremidade aqui do vetor B, certo? Júnior, você poderia também colocar a extremidade ali na origem do A? A extremidade do C na origem do A? Poderia também. O formato da resultante não mudaria, certo? Vou até fazer isso aqui, ó. Então, representar o vetor A aqui, o vetor B. E por último, o vetor C. Posso colocar ele aqui, ó? Posso fazer isso também, né? A resultante não vai mudar de formato, olha só. Então nós temos, fazendo agora origem com origem, extremidade com extremidade. Nós temos esse formato aqui. Tá a nossa resultante, né? Lembrando que a resultante é a soma entre os três vetores. E aqui ela continuou da mesma forma. Origem, origem, extremidade, extremidade. Certo? O formato é o mesmo, né? Não vai mudar. Muito bem. Agora vamos ver uma outra regra que se aplica à soma de dois vetores, que é chamada de regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. Lembrando que um paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, né? Então eu tenho um exemplo aqui de um paralelogramo. Esse quadrilátero aqui ele possui os seus pares de lados paralelos, né? Esse lado é paralelo a esse lado e esse lado é paralelo a esse lado. Então um paralelogramo é todo quadrilátero que possui os seus pares de lados paralelos. Muito bem, então suponha que eu tenha aqui um vetor A apontando para cima. E eu tenho um vetor B apontando para a direita. Então, a regra do paralelogramo diz o seguinte: nós vamos ter que fazer a pontilhada paralela a cada um dos vetores. Então, pontilhada paralela ao vetor B e pontilhada paralela ao vetor A. E na interseção dessas pontilhadas, nós vamos fazer então a resultante. Então pegamos as origens. Lembre-se que na regra do paralelogramo os dois vetores eles devem estar na mesma origem, certo? Então a origem do vetor resultante é a mesma, a interseção entre as origens. E agora basta fazer o seguinte: então a extremidade vai ficar ali na nossa interseção. Beleza? Então vamos fazer mais uma representação aqui. Então vou desenhar um vetor A dessa forma e um vetor B, lembrando que tudo tem que estar na mesma origem, dessa forma. Pontilhada paralela ao vetor C, vou fazer até de vermelho, ao vetor B, perdão, né? Pontilhada paralela ao vetor A. E bem na interseção nós temos então a extremidade do nosso vetor resultante e na origem a origem do nosso vetor ali resultante, né? Até esqueci de colocar a letra R representando, né, a resultante entre os dois vetores. Então R é a soma entre o vetor A e a soma entre o vetor B. Lembrando que aqui nós vamos ter que isso não é um módulo, certo? Não é um módulo da resultante, aqui é apenas a representação do vetor da resultante. Então, para calcular o módulo, a gente precisa utilizar a lei dos cossenos para um caso geral. Quando nós temos direções perpendiculares, utilizamos o teorema de Pitágoras. Vou deixar isso mais claro aqui nos exemplos. Vamos lá?